Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, olha, mais uma vez aqui com vocês no Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins, trazendo sempre pessoas incríveis, pessoas que trazem as suas histórias de vida, suas histórias, não é? Quem, né, não tem as suas histórias? E lembrando que toda a história é só uma foto, né, de uma vida. Quem que consegue colocar uma vida dentro de uma história, não é mesmo? Mas as pessoas trazem suas experiências e a gente vai trocando. Nós vamos conversando. E aquilo que eu sempre coloco para vocês, são flores, né? Colha aquelas que fizerem sentido. O que não fizer sentido, deixa lá no jardim que alguém vai colher com certeza. Nós estamos aqui para bater papo, né? Talvez criar mais dúvidas do que trazer respostas, não é? Somos todos alunos. Ninguém aqui tem a pretensão de se tornar mestre de ninguém. Não é isso? Então, a sua observação é sempre muito importante. Colabore com a gente, traga as suas impressões, o que você pensa sobre o assunto. Toda a observação respeitosa é sempre muito bem-vindo, muito querida. Que bom estar com vocês mais uma vez. Já se inscreveram no meu canal? Vocês sabem, né? O Consciência Paranormal acontece dentro do canal Instituto Ivan Martins. E eu estou com vocês aqui toda quinta-feira, não é? Que prazer estar com vocês. Gente, e a minha convidada de hoje tem uma história incrível. Vejam bem, ela fez Direito, Fundação Getúlio Vargas, bolsista, olha só, não é para quem quer, é para quem pode, né, gente? Porque é a seleção da seleção da seleção da seleção. Se tornou uma grande advogada, fez intercâmbio, né, em Portugal, só que tem um só que, né, gente? Sempre vai ter um só que, né? E a vida muda, a vida se transforma. E nessa ida a Portugal, através de um relacionamento, de um namorado, ela tem contato com a astrologia. E essa astrologia acaba se tornando uma busca, né, quase que desenfreada. Eu quero porque eu quero porque eu quero. Sabe quando surge uma luz? De volta ao Brasil, vai para a Bolsa de Valores, enfim, tem uma carreira meteórica, tudo mais. Mas ficou aquela pulguinha, né, gente, da astrologia na cabecinha dela. Psicanalista, né, da informação, não é isso? Isso. Informação de psicanálise. E ela traz, junto com a astrologia, a sua história de vida, né? Porque atrás do astrólogo tem um cérebro, né, gente? Porque hoje, mapa astral, você faz até pelo computador. Então tem que ver quem é que está fazendo, qual é a formação da pessoa, né? Quem essa pessoa é, né? Na fila da coxinha, como eu costumo brincar. Vocês sabem, eu trago aqui astrólogos maravilhosos, pessoas incríveis, e ela não é exceção, né? Ela está dentro da regra, que são pessoas especiais, pessoas importantes que eu trago para conversar com vocês. E hoje, gente, eu estou com Virgínia Rodrigues. Obrigado, querida, de você se dispor a estar comigo, estar com a gente. Agradeço, né? Pelo batendo convite. Esse papo gostoso, que com certeza será esse de hoje. Animadíssima. Animadíssimo também. É sempre um prazer, é sempre uma delícia. E eu já vou começar mostrando aqui o seu livro, Virgínia. Ele mesmo. Já está aqui na minha mão. Aqui. Olha aqui, gente. A Pessoa Certa, Virgínia Rodrigues. É pela... Best-seller. Best-seller. Isso, Editora Record. Editora Record. É um assunto difícil, né, gente? A pessoa certa. Existe a pessoa certa?
Então, essa é a ideia do livro. Justamente você entrar nessa ilusão de que você vai encontrar uma pessoa certa, mas a trajetória dele, na verdade, é buscando o autoencontro. É você entender quem você é, entender o seu mapa, porque aí todas as pessoas que se passam na sua vida são as pessoas certas, para aquele momento, para aquela experiência, para aquele desenvolvimento espiritual que você tem. Então, ele é quase uma pegadinha mesmo o nome. Você entra imaginando que, então, eu vou ter um manual de como conquistar uma pessoa, como me tornar essa pessoa, e aí você vai descobrindo que não, que o buraco é um pouquinho mais embaixo, que eu também entrei na astrologia assim, através de um relacionamento, e descobri que ele estava certo, eu não sabia nada dele nem de mim. Então, eu precisava me conhecer mais, e essa é a proposta. Então, você chega no final entendendo que falta muito ainda para você ser a sua própria pessoa certa, né? Tem que tomar um cuidado com isso. Olha, você tem que se conhecer melhor. E a gente se conhece melhor e a pessoa realmente não serve, né? Então, aí não sobra ninguém, né? Aí não sobra ninguém. O crivo fica alto. Fica alto. Mas pelo menos a gente deixa de repetir alguns padrões pelo desconhecimento, né? Por sempre achar que ali mora amor, ali mora afeto, ali mora troca, mas mora uma criança ferida, né? Mora uma dor que a gente ainda está aprendendo a cuidar e acha que alguém tem esse mertiolate, esse remedinho que faz com que a gente se cure, né? A vida é um banquete? Um banquete? Eu acho que sim. Eu acho que ela te dá tudo o que você precisa naquele momento. E todas as vezes em que eu acho que a gente não consegue, pela lógica, responder algumas brechas, a espiritualidade vem. Que bom que a gente não consegue responder tudo. Exato. Que aí a gente lembra que a gente não tem como, né, responder tudo. Existem fios invisíveis que não são a nossa lógica que compreende, né? Que é a espiritualidade. Então eu acho que sim. Eu acho que ela é um banquete. E a gente pode se engasgar nesse banquete, né? Pode. E pode se deliciar também. Sem dúvida. Aí acho que a gente traz justamente um grande ego para trabalhar aqui, né? Como a gente vai usar esse banquete que nos é oferecido, como a gente vai lidar com esse banquete, se a gente vai deixar que as nossas sombras se apossem da gente para se engasgar com o excesso dele ou com a falta, eu acho que aí ainda volta para nós a responsabilidade. Quando eu me amo, o mundo me ama? Não necessariamente. Não necessariamente. Pelo contrário, eu acho que existe um movimento de desamor, de desincentivo a esse amor, né? Não é interessante para a gente voltar o nosso olhar para as nossas falhas e para os nossos defeitos. Acho que é mais fácil a gente sempre estar apontando para o outro, né? Traz uma falsa sensação de segurança e superioridade. Quando você começa a se mudar, mesmo que isso signifique assumir alguns erros, isso incomoda as pessoas que decidiram ficar naquela mesma média. Então, eu acho que não necessariamente ele vai te amar. Acho que dificilmente ele vai te amar, na verdade. Eu tô me linchando pra ele, você sabe, né? Sei bem. Eu tô me linchando pra ele. Porque eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? No final da história, né? Essa é a grande dificuldade, né? A gente calar todas as vozes que insistem em dizer quem a gente é, né? É a questão do corpo, é a questão da cabeça, é a questão da inteligência. A pessoa não pode ser inteligente porque a inteligência incomoda. É uma geração que quanto mais idiota, muito mais cretino você for, parece que mais você é aplaudido. Sim. Nós tivemos uma época complicada, não é? Exato. Parece tudo cada vez mais rápido e mais superficial. Então, cada vez mais você ser inteligente parece arrogância. Ou você se cuidar parece egoísmo. Então, eu acho que a gente está se acostumando a consumir coisas rasas, rápidas e desinteressadas de espiritualidade, assim. Então, eu acho que a tendência, inclusive, é piorar, né? Se a gente pensar quem está nascendo agora, quem está vindo desse contexto, a gente, por exemplo, não tem mais contato com relacionamentos duradouros, né? Acho que a nossa geração, as últimas gerações antes de 2000 tiveram casamentos longos, né? Pais com casamentos longos, e aí tem outros pormenores de dificuldades. Mas hoje, dificilmente você vê, né, coisas que duram, histórias que significam alguma coisa, se concretizam. É tudo muito efêmero, tudo muito rápido. Até o emprego, né? A gente tinha que antes ir lá com o currículo na porta, bater lá e falar, então, quero trocar de emprego. É uma exposição. Agora não, você entrou aqui num trabalho, uma semana depois você já está no LinkedIn ali olhando possibilidades para, né, rapidamente se satisfazer de novo de algum tipo de emoção. Então eu percebo que eu acho que é uma tendência que vai se agravar ainda mais.
Vai ter o ápice, né? Vai ter o ápice. Exato. Exatamente. Uma das coisas que eu tenho percebido, por exemplo, mesmo tecnologia, as pessoas já estão deixando o celular em casa. E cansando de coisas online. Estão cansando. Né? Então, as pessoas estão cansando. Exato. Então, as pessoas estão exigindo as questões mais presenciais. Então, eu acho que é um processo natural. Verdade. Quando nós falamos em relacionamento duradouro, o que mudou foi a percepção do que é um relacionamento. É a percepção do que eu quero, não mais do que o que eu tenho. Que eu devo. Do que eu devo. Sabe que não é mais ou menos por aí? Porque também relacionamento duradouro. O que é um relacionamento duradouro? Né? É aquele que sobrevive a abusos, sobrevive a malquerência, sobrevive a grosserias. Também não resolve. Eu acho que aí tem uma questão que é social, que é de uma mudança social mesmo, de uma abertura para ver os relacionamentos não mais como um negócio, que é a instituição do casamento, né, um grande contrato financeiro. E você passa a ganhar direitos e liberdades, né? Principalmente a gente vem aí de um século que a mulher foi tendo outro papel e isso trouxe outros tipos de questionamento. Então eu acho que existe um ponto social inegável de que a nossa visão para a vida mudou. No que a gente aceita, tolera, os papéis, né, que cada um tem, a própria inserção da mulher no mercado de trabalho, isso muda socialmente. Mas eu acho que a gente escalou também para uma época em que não existe nenhum tipo de dedicação no relacionamento. Então não tem mais a libra, né? Não tem mais a troca do dar e receber. Parece que é sempre muito rápido, muito intenso e acabou. Né? E aí quando chega num ponto de ter um tipo de dedicação para aquilo, de olha, estou com você, você está comigo, a gente é diferente, aqui são os nossos acordos e os nossos limites, né? O combinado que não sai caro, isso aqui a gente já não tem de forma geral mais vontade de entrar, porque parece que é mais fácil lidar com a superficialidade de uma nova pessoa. Então quando eu penso em duradouro, eu penso muito mais na dedicação, no compromisso. Parece que a gente vive um caminho em que o descompromisso, e aí não estou querendo entrar em modos de se relacionar, mas de se dedicar mesmo, né? De se aprofundar nos sentimentos, as pessoas não querem mais, elas preferem coisas mais rápidas, né? Então vamos dizer que o modo TikTok, ele se aplica para as nossas vidas, não só no nosso celular. É uma coisa rápida que eu troco e já quero um estímulo diferente. Eu acho que isso tem ganhos, mas tem prejuízos também. Se não é dano que se recebe, também não é cobrando, né? Exatamente. Exatamente. O que acontece quando tem que cobrar o amor do outro? Não se... né? Tem coisa que não se pede? Tem coisa que não se pede, mas eu acho que dentro do relacionamento se explica. Porque muitas vezes o outro é diferente. Não, muitas vezes não, ele é, né? Ele é outra pessoa com outra bagagem, com outra vida. E eu acho que parte do pressuposto disso funcionar é a gente se comunicar. A gente saber expor as nossas diferenças para que, ainda que elas sejam irreconciliáveis, a gente consiga coexistir. Outra coisa é eu ter que exigir o básico. Né? Outra coisa é eu desnivelar o dar e receber a ponto disso se tornar um grande abuso. Né? Todas são linhas muito tênues, né? Muito, porque nós vivemos numa sociedade, né? Isso desde sempre, na verdade, isso não é contemporâneo, isso é histórico, isso a gente tem notícia quase que desde a pré-história a respeito disso. O corpo, hoje, ele é valorizado muito além do espírito, muito além do que habita aquele corpo, né? Então, é carne procurando carne, e o que não tem nada de errado também, tá tudo certo. Mas não pode ser só isso, né? Ou pode ser só isso. Mas você não vê, de repente, que as pessoas buscam, às vezes, aquilo que não existe dentro daquele frasco. Porque é como se você inventasse o conteúdo do frasco. Então, você se decepciona quando você vê que a tua invenção não está ali dentro, né? Com certeza. Eu acho que está muito por aí, não é? Com certeza. Na verdade, você tem todos os indícios de que você acha que é perfume, mas é álcool etílico. Só que aí você vai tentando, né? Tua mente vai com artifícios ali tentando se enganar para
quase autopromover aquele erro. Não, então eu vou errar sim, eu vou ter certeza se era isso mesmo, eu vou lá e vou quebrar minha cara quando você não precisava daquilo, né? Eu acho que a gente também criou um vício na dor, de alguma maneira. Mas a dor é prazerosa. Ela é? Não pra mim, gente, eu detesto dor, exatamente, mas tem gente que adora. Mas ela traz muito benefício, né? Ela traz uma tensão que às vezes de outra forma a gente não acha que consegue. Então, criou-se um vício nessa dor. Tem boca de jacaré, rabo de jacaré, tá na lagoa. Então, pau nele porque é jacaré, porque não vai ser um coelhinho da Páscoa, diferente. Né? E essa eu acho que é a principal frustração, é aceitar que você viu desde o início, mas você não quis ver desde o início, né? Que aí é lidar com a culpa também. Então, são vários sentimentos, né, que vão surgindo ali, que viram uma grande confusão, e aí você acha que você está sentindo falta da pessoa, no final de tudo, quando na verdade é... Está sentindo falta de você mesmo, exato, do teu sonho. A confusão que você fez. O jacaré foi uma provocação. Pau no jacaré ou deixa o jacaré quieto? A gente fala pau no jacaré, não, né? Deixa o jacaré quieto, né? Ele sempre foi jacaré, né? Ela sempre foi jacaré. Exato. Então deixa no canto, né? A vida nunca prometeu outra coisa, né? Se encarrega do jacaré, nunca né? prometeu outra coisa, né? Exatamente, é verdade. Não é isso? É verdade. Eu gosto muito do trabalho do Gasparetto, né? Gasparetto é uma pessoa muito importante na minha vida. E ele diz, né? Porque ele está vivo no trabalho dele. Ele diz assim, só se decepciona quem é decepcionável. Só sofre quem é sofrível. Você não pode se decepcionar se você não for uma pessoa decepcionável. Porque a decepção vem de uma expectativa. Como que você lida isso dentro da astrologia, por exemplo? Como é que você lida essa questão? Porque a gente sabe, o cliente nos procura, seja que for na sua área, seja na minha área, seja o que for, dentro dos oráculos e tudo mais, ou dentro da própria psicanálise, procura o seguinte, eles não querem saber uma maneira de crescer. Não, eles querem saber uma maneira de você passar a mão na cabeça, dizer que está certo e quase que você certificar o sofrimento dessa pessoa. Eles não nos procuram para mudança, eles nos procuram para uma confirmação. Como é que você tem lidado com isso na astrologia hoje, com esse imediatismo todo, com essa superficialidade toda que a gente está vendo aí? Você percebe nitidamente a diferença da pessoa que ela tá ali, ela quer profundidade, ela quer achar onde dói, e a pessoa que quer que você confirme aquela resposta, ou então você dê uma solução mágica para ela realizar os sonhos dela. E assim, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu começo um mapa, uma sessão, é explicar que aquilo não é uma garantia de futuro, não é uma pílula mágica da Matrix que vai mudar a vida dela, que ali o meu foco é autoconhecimento. E que a partir dali ela vai lidar com transformações que ela mesma acordou nessa vida para vir lidar. Então, eu deixo muito claro, e eu acho que é algo que a gente sempre tem que fazer primeiro, o fato de a gente não ter responsabilidade depois sobre como ela vai agir com aquilo. Porque ela sai da sessão, você explica, muitas vezes, quais são as dificuldades e os desafios, e aí, depois disso, nada daquilo é implementado, e aí vem uma frustração de, parece que isso aqui não funciona. Não, funciona desde que você implemente as mudanças que vêm para você, né, no mapa, que surgem como pontos de desafio. Então, para mim, é algo assim essencial, é a primeira coisa que eu abro. Isso aqui depende de você. Eu posso fazer o meu trabalho, eu posso ler o rótulo para você. Mas agora, você precisa fazer o seu trabalho de se encontrar espiritualmente. É uma briga, né? Eu percebo que a pessoa ela fica sempre nessa briga de querer que aquilo se solucione da forma dela ou não. E eu acho que tem um segundo ponto também, que é a espiritualidade. Então, além de mim, acima do mapa, é a espiritualidade. Então, o que ela determina, o que ela traz para você de acontecimento e experiência para você lidar, é seu e você vai ter que compreender. Né? Não é um recurso terceiro que vai afastar alguma coisa disso acontecer, se esse for o seu propósito. Então, eu acho que dentro do nosso meio, né, nosso profissionalismo é explicar que a gente não faz milagre, né? Até adoraria, né? Até fazem. Algumas pessoas fazem, prometem, etc. Mas na minha visão, não. Eu quero te proporcionar um instrumento de profundidade, né? Mas acima de mim tem outras coisas acontecendo. Mesmo porque eu estudei astrologia há muitos, não vou nem falar quanto tempo, eu sou velho demais. E quando eu estudei astrologia, eu aprendi uns conceitos básicos, né?
com a minha professora, que ela dizia o seguinte, falava, olha, um mapa, ele fala sobre todos os sofrimentos, todos os contratos, né? Que ela falava contra a palavra, Isso, mas... é a palavra que eu gosto também, contratos. Eu sempre falo sobre contratos de vida, contratos de alma, contratos de dor, enfim. Então, tudo aquilo que você traz como dificuldades a serem trabalhadas, só que também trazem todas as ferramentas para isso. Exatamente. Então, se você entende isso, você entende que tudo é passivo de melhora, de crescimento e tudo mais. Mas, quando nós fazíamos os mapas a cego, que é aquilo que você faz sem saber de quem se trata, nós descobrimos pessoas que tinham instrumentos maravilhosos e não agiram. Tinha tudo para ter uma vida magnífica e transformar a vida num lixão. E pessoas que tinham tudo para ter uma vida bem lixão que transformaram a vida num paraíso. O que difere uma pessoa da outra nesse sentido, na sua concepção? Bom, eu acho que todos nós temos um mapa passível de um grande sucesso, digamos assim. O problema é que a gente foge da gente. Então, eu acho que o sucesso de um mapa depende do autoencontro, de você olhar para aquilo e falar, isso aqui é meu, essas dores são minhas, essas dificuldades são minhas e tudo que vem ao entorno vem para isso. Então, quando alguém me desagrada, alguém me irrita, alguém me desperta alguma coisa, eu vou pro meu mapa. E eu falo, aonde eu tenho que lidar com isso aqui? Por que isso me pega? Por que isso ainda me machuca? Por que eu simplesmente não deixo passar? Então, eu sempre preciso voltar para o mapa e sempre preciso voltar para mim. Você percebe que mapas que a pessoa está muito fora do que ele veio para ser, a pessoa ela foge dela. Então, ela sente uma coisa que ela deve trabalhar, que aquilo é o que pulsa o coração dela, aquele é o propósito dela, mas ela decide pelo estável, pelo seguro na cabeça dela, pelo financeiramente mais seguro, pela honra do nome da família. Então, é nítido também quando a pessoa... Gente, não é? Isso é uma loucura. Quando né? ela entra no estado de fuga, e aí tudo que é relacionado a ela causa medo. Então, ela vai tapando buracos com coisas absolutamente frustrantes e uma hora a conta chega. Né? E aí você percebe que aquele mapa tinha um potencial gigantesco e ele vai pro extremo da sombra. Ele ainda existe, ele ainda é o mapa, só que ele aparece de uma forma sombria, né? Através das péssimas escolhas que a gente foi fazendo no caminho. Mas como é que alguém consegue se encontrar nos nossos dias, principalmente os jovens, quando tudo está aqui no aparelhinho, nesse bendito celular, onde todo mundo aparece lindo, maravilhoso, com 1 milhão de filtros. Espelho não tem filtro, né? A gente olha no espelho e a gente se vê. Exato. Mas aqui tem 1 milhão de filtros, 1 milhão de possibilidades. Não fica meio complicado a pessoa ter esse autoconhecimento quando ela só se enxerga através de uma janelinha, o mundo todo, menos ela? E não só, quando ainda mais a gente é estimulado a perder as nossas raízes muito cedo. Né? Porque a gente deixa de estudar família, entender a importância de você estar naquele ambiente. A gente desaprende a receber amor de verdade. Então a gente acha que quem te segue gosta de você, quem não deixou de te seguir não é mais o seu amigo. Então eu acho que a gente vive numa deturpação nesse momento de muitos conceitos realmente difíceis para a pessoa falar, peraí, tem um vazio. Mas o fato é que o vazio está ali. E ele segue existindo, e ele segue continuando. Então, eu acho que em algum momento, essa frustração, ela vai bater e ela vai ser muito sensível para a pessoa. Então, eu acho que é exatamente por isso que existe espaço para outras pessoas trazerem outras vertentes, trazerem a espiritualidade, trazerem a realidade, trazerem o que elas pensam, trazerem os dias difíceis, trazerem as dores, mostrarem as vulnerabilidades, né? Porque eu também sinto que muitas vezes a gente que é da espiritualidade se coloca quase como imbatível, e não é. Não, a gente sofre. Nunca, pelo amor de Deus, né? Nunca. E é por isso que a gente consegue trabalhar com o outro, porque por empatia a gente entende muita coisa pela sensibilidade. Então, essa frustração, ela vem. Mais hora, menos hora, né? Não é à toa que as questões psíquicas, elas só transbordam com o passar do tempo. Mas eu acho realmente desafiador, né? Como fazer isso? Eu acho que tem que mais gente trazer outras visões, outras vertentes. E a gente que pensa dessa forma, não parar, né? Porque quem tem que chegar até a gente chega. Eu te provoquei nesse sentido porque eu penso exatamente isso, né? Eu sou uma pessoa que eu não acredito, eu não creio, né,
que alguém esteja pronto nesse mundo. Né? É o que eu digo para vocês que me seguem, né? Meus inscritos, meus seguidores, de uma forma geral, sabem disso. Se a gente prestasse, não estava aqui. Exato. A gente está aqui, já tem alguma coisa ruim, já tem alguma coisa meio pesada. Está encarnado? Não é grande coisa não, né? A gente tem alguma coisinha bem séria, porque esse é um plano pesado. Tem planos muito piores, não se iludam. Mas esse é um plano pesado, aqui a gente sente muito peso no corpo ainda, né? E então tem o prazer da vida, que para compensar, mas nós estamos aqui, estamos todos para aprender. E nós não somos donos de verdade nenhuma. Eu já começo todos os meus podcasts, eu começo falando sobre isso. Gente, pega só o que servir para você. O que não servir, deixa lá, que alguém pega. Né? E aqui não tem mestres. Exatamente. Somos todos alunos. Por quê? Quando você se coloca nessa condição de mestria, você fecha a porta para todo o restante. Você não tem mais o que aprender, né? Você não tem mais o que aprender, né? Então, eu aprendo com um menino de 13, 14 anos, uma menininha de 5 anos, olha para mim, e o jeito que ela olhar para mim com amor, com desprendimento, ela tá me ensinando. Eu gosto de brincar que a vida é pedagógica. Ah, totalmente. Se houvesse 5 minutos desperdiçáveis, eles não estavam ali, porque você tem muita coisa para aprender. Muita então, coisa pra aprender. Todos os segundos têm aprendizado pra gente. E com todas as pessoas, né? Com qualquer... Num banner que você olha, tem alguma coisa. Né? Tudo é espiritualidade. E eu tenho visto muito essa questão de pessoas das mais variadas profissões, vertentes, de religiões às vezes, religiões complicadas, né? Aquelas religiões mais rígidas, né? Dando um tchauzinho para essas religiões, abandonando as doutrinas, os dogmas e vindo para a espiritualidade. Sem dúvida. Né? Eu recebo, por exemplo, ex-mormons, ex-evangélicos, ex-não sei o quê, que se transformam em grandes espiritualistas, né? Pessoas com amor imenso no coração, que já não se coloca mais em caixinha. No dogma. Não coloca mais no dogma, né? Você foi criada dentro de uma família religiosa? Fui, muito religiosa. Minha família, ela é evangélica de criação. Eu estudei em escola evangélica, fui presidente de jovens. Ixi, até os meus 17 anos eu vivia assim, imersa de segunda a segunda dentro da religião. E o que eu considero que foi interessante, claro. Porque hoje eu sou questionada de muitas coisas. Ah, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, eu posso falar, né? Porque eu vivi ali. E eu também sei qual é o problema, né? Que é a questão da arrogância intelectual. Eu sou o único caminho, né? Ainda bem que você voltou para os braços do Pai, ainda bem que você está no caminho da salvação. Pô, que prepotência é essa de você dizer se eu sou filho ou não de Deus? Como assim, né? Como você é o único... E eu, desde criança, eu ia, mas eu ficava... Mas mãe, se a pessoa nasceu lá na Índia e ela nem ouviu falar de Jesus, ela vai direto pro inferno. Não me conformava com aquilo, não sabe? É correto, né? Então era uma coisa muito básica. Tipo assim, você pode entender, então, que você chega a Deus dessa forma, mas outra pessoa chega de outra forma e no final a gente chega ao que a gente chama de espiritualidade. Agora, o problema não é isso. O problema é que se torna uma guerra de narrativa. E aí, se eu não tenho o seu Deus, eu preciso ser excluída do mundo? Peraí. Né? Aí faz pouco sentido até com o que você me fala do seu Deus. Deus é amor. Mas também é justiça na minha cabeça. Não é apenas amor. Né? Acho que a gente passa por várias dificuldades que continuam sendo amor, mas que existem, não é só alegria. Eu gosto da maneira como os indianos se referem a Deus, e eu costumo encerrar com Namastê, que significa exatamente isso: o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Porque cada indiano tem consciência de que é um Deus encarnado. Exatamente, é parte. É parte. Então, em João 10:30, você que conhece a palavra, está escrito: sois deuses. E um dia desses, eu publiquei alguma coisa citando essa passagem, e me chamaram de anticristo, me chamaram de muitas coisas, né? Anticristo foi o melhorzinho do que me chamaram. Porque as pessoas têm uma dificuldade de viver Deus na própria vida, né? O Deus está longe, e é punitivo, né? Eu não creio na punição de Deus, eu não creio. Porque eu creio, sim, que o Deus que habita em mim, esse sim, ele pode se tornar a mão que segura o chicote, o chicote, o açoitador, a pele que recebe, a carne que recebe o açoite. Nós somos tudo junto, nós somos todos juntos. Então,
se você não se condena, nem Deus vai te condenar. Então, a única pessoa que pode condenar é você mesma. Sim, né? sim. Você mesmo. Então, eu creio na autopunição. Eu acho que o equilíbrio está na autopunição. E o aprendizado está em se perdoar. O meu trabalho todo é sobre perdão e auto-perdão. E só é capaz de perdoar quem se perdoa. Porque se eu maltrato a mim, imagina o que eu faço com você. Se eu machuco o meu corpo, a minha carne, imagina a sua. E fora a desproporcionalidade, né? Porque se eu não perdoo, eu preciso me vingar. Eu tenho ressentimento. E o ressentimento é emocional. Qual que é a medida da vingança? Adoro, misturou tudo agora. Não eu adorei agora. Veio a base espiritualista junto com a psicanálise, é o que eu gosto. Aí eu nado de braçada. Não é? Aí que é bom. Porque não tem medida. A vingança, ela vem de uma emoção ferida. Então, se eu não perdoo, eu vou punir o outro até quando eu achar que é proporcional para minha dor. Não tem fim. Quando você vê a pessoa condenando a questão sexual do outro, a questão emocional do outro, tem algum buraco ali, né? Tem um espelhamento. Tem um espelhamento, porque a pessoa que está feliz não condena ninguém. E mais do que isso, a pessoa que sabe como é difícil não errar, não condena o outro. Porque vamos brincar que você tem dificuldade para acordar cedo. Então, toda vez que toca o relógio 6 horas da manhã, é um parto. Depois de 6 meses, você acorda cedo tranquilamente. Quando você conhecer alguém que fala, meu Deus, eu odeio acordar cedo, eu não consigo. Você não tem raiva dessa pessoa. Você fala, putz, eu sei. É bem difícil, mas você vai fazer assim, 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 que foi assim que eu consegui. Então, quando a gente tem raiva de alguma coisa, né, da outra pessoa e que nem nos diz respeito, na verdade, a gente tem raiva da gente. A gente que enxerga aquilo na gente fala, eu tenho que passar por isso e você tá aí vivendo uma coisa que eu me nego a viver, então eu vou te atacar. Eu vivo daquela história em relação a acordar cedo hoje em dia. Eu falo, gente, eu já tô naquela fase da brincadeira que minha mãe falou assim pra mim, assim, meu filho, olha, aproveita que tem mais só 20 minutos. Eu acho que eu tenho mais uns 30 minutos aqui, né? Uns 30 anos. Então eu vou aproveitar bastante. E depois eu durmo. Ótimo. Também depois é uma forma de ver. Mas o ponto é, quem quer acordar cedo... Se eu quiser dormir, eu vou dormir sim. Exato. Se você quiser acordar cedo ou acordar tarde, não é problema meu. Eu não tenho que me envolver. É simplesmente isso. É simplesmente isso. É viver e deixar viver. Exato. Eu tenho essa filosofia do viver e deixar viver. Nossa, tão mais simples, né? Se a gente não achar que o outro é a causa do problema sempre. Não. Pra mim, se você quiser andar com um chapéu com 3 pontas, um de cada cor, né? E andar com um sapato de cristal arrebentando o seu pé, tá tudo bem, é o seu pé. Exato. É seu pé. A minha mãe fala, quando eu era criança, ela é virginiana, então ela tem regra pra tudo. E ela falava, não, porque o certo é isso, isso, isso. E ela, desde criança, você falava, mas essa é a sua opinião. Então, eu sempre tive isso. Tem outras formas de pensar, outras opiniões. Eu sou virginiano, eu não sou assim. Lá. Mas eu já nasci na Cruz, eu nasci no dia 21 de setembro, às 15 para as 18. Quer dizer, eu já tenho regência de Vênus, já tá lá na Libra, já. É bem mais tranquilo, bem mais leve, com ascendência em peixes. Já progrediu também. Com ascendência em peixes, então é aquela coisa assim, legal. toda... É a mãe, virgem com ascendência em peixes. Então sua mãe é maravilhosa, sua mãe é incrível. Ela é mesmo. Sua mãe é espiritualidade sua ali. Mãe é... Ela tá na igreja ainda? Ela frequenta, eu diria hoje, porque eu acho que ela se sente bem, assim, de ter um dia virginiana, que ela tem uma rotinazinha ali, mas ela já entende que muita coisa ali. Eu engoli meu virgem, que eu não gosto de rotina de jeito nenhum. Eu engoli ele com o pé e tudo, viu? Foi só uma Foi para engolida. outro lugar. Bom, provavelmente você tem algum método de fazer as coisas que é o que funciona, né? Tenho. Eu tenho regras, e regras são boas, né? Regras são boas. Eu sou aquariana, eu tenho uma dificuldade com elas. Eu tenho doutrina. Eu tenho rotinas. Eu tenho rotinas, mas essas rotinas elas minhas... precisam ter liberdade dentro delas. Elas têm que ter uma liberdade dentro delas. Isso. Então eu tenho os meus compromissos. Eu tenho um schedule. Então eu faço lista de tudo. Sim. O que eu tenho que fazer amanhã. Exato. Aí eu durmo tranquilo, porque eu já escrevi. Exato, mas precisa da flexibilidade de como você vai se sentir também, ascendente em peixes. Como você vai acordar, você não pode ter algo totalmente rígido, né? Bom, ninguém abandona um professor rentável se você não tiver
Bom, apesar que você, como aquariano, né? Você faz isso. Aquariano é maluco de carteirinha. Gente, aquariano não nasceu para ter nada muito preso. Nada normal. Tem que ser solto, tem que ser igual arroz cristal. Se a gente né? falar solto. que a gente vai num lugar, não espere. A propaganda do arroz cristal tem que me pagar, hein? Mas se a gente falar, eu não vou, a gente vai. Pode falar, não vou aparecer lá. Aparece. É sempre pra fazer o contrário, eu nunca vi. É um sempre... gosto pelo contra. Não é o gosto pelo contra. Aquário, ele vem... É pra perto de aquário agora, né? Vem dizer assim, gente, mentira não. Hipocrisia não. O negócio é o seguinte, é verde. Você pode achar que é vermelho, bom pra você. Mas eu não vou te convencer. De nada, meu. Você tem a sua escolha. Pensa como você quiser. Pensa como você quiser. Você quer dançar na chuva? Ótimo. Você gosta de dançar na chuva? Eu gosto. Eu adoro. Adoro chuva, adoro dançar na chuva. Né? De preferência, do jeito que eu vi o mundo. Então eu tenho que ir pro mato ou pro meu quintal, que ninguém vai ver. Eu adoro dançar igual eu vim ao mundo na chuva. Eu tenho um quintal imenso na minha casa, eu faço isso. Porque... eu creio nessa liberdade, eu creio nesse contato com a natureza. Sem dúvida. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é? Agora, se o outro prefere se esconder embaixo da cama, é um direito também. Exato, exatamente isso. É a liberdade. Aquário vem depois de Capricórnio, né? Então, Capricórnio é a sociedade como ela se consolidou, funciona, mídia, religião, economia. E Aquário vem depois e ele entende o que é que dá certo. Ele entende que isso aqui sempre funcionou desde o Império Romano. Porém, isso exclui pessoas. Existem pessoas que estão fora desse sistema, estão fora dessa mentalidade e simplesmente querem ser diferentes. Então, é a reunião dos diferentes, por isso que é o signo dos amigos, daqueles que se entendem nas minhas diferenças. Talvez dentro de casa eu não consiga esse entendimento completo. Então, não é um rebelde anarquista, é alguém que sabe por que funciona, mas sabe que tem outras pessoas que não vão se adequar a essa regra. Então, a liberdade permeia, né, a ideia de Aquário. Mesmo porque nós vivemos num mundo onde o diferente vai ser atacado, vai ser perseguido mesmo. Se você não me espelha, né? Como que você se atreve a ser feliz? Exatamente. Como que você se atreve a agir diferente, a ser você mesmo? Como assim você não vai se casar? Como assim você não vai ter filho para pagar o que eu sofri sendo a sua mãe? Você tem que ter filho para pagar, para sentir na pele. Né? Exatamente. Deus se criou para ter filhos, né? Aí a gente esquece, né, gente? Casai-vos, multiplicai-vos e criai-vos, né? O povo está esquecendo a terceira parte, que é criar, né? Você não acha que as pessoas estão esquecendo a terceira parte? Porque filho hoje virou quase que uma sucursal, né? Eu tenho um filho, deixo ali, alguém cria para mim, eu mando para escola, eu mando para sei para onde e tal. A vida é prática, mas muito pouco contato, né? E sem dúvida, e não tem nada mais autoral que um filho. Sim. Então, assim, por mais que você tente afastá-lo, até porque talvez ele te lembre muito você, esse problema vai aparecer, né? Mas hora menos hora... A conta chega. A conta chega e não demora, né? Porque a criança, ela espelha o meio que ela tá, não tem como. Ela espelha aquelas emoções boas ou ruins e incompreendidas que ela tá vivendo. Então, fuja o quanto quiser. Você só tá, na verdade, acelerando o processo da crise chegar pra criança, porque ela vai, né? Qual foi o ponto real de virada para você? Quando foi que você disse assim, olha, vai as favas do direito, vai as favas da bolsa, vai as favas, tudo isso? Quando eu comecei a dar aula de astrologia. Enquanto eu só atendia, eu achava muito legal. Mas o atendimento, ele consome muito da gente, né? Não escala. Não tem como escalar. Você não, as pessoas, só porque você não faz 5 mapas? Impossível, eu não sobrevivo pro dia seguinte. É muita carga, é muita energia. É você, o fulaninho, os guias do fulaninho, os obsessores do fulaninho. É toda uma situação ali, né? Então, quando eu fui dar aula, aí meus olhos brilharam. Primeiro, porque tinha um espaço onde eu poderia conversar com pessoas que também são do tema, também são estranhos e diferentes, que nem eu. Que também estão ali se aprofundando naquilo. Nós somos bem estranhos pro mundo. Muito. Exato. Então eu percebi que me trouxe um senso interessante de pertencimento a outros estranhos, né? E também descobri que eu gostava muito, muito de ensinar. E aí ver aquela carinha que a pessoa faz quando fala, nossa, faz todo sentido. É por isso que eu sempre brigo com a minha mãe por isso. Então me encantou. Foi ali que eu falei, ok, eu viveria disso aqui, porque é muito legal.
É muito legal dar aula. Então, aliás, o convertido para a espiritualidade é mais chato do que o recém-convertido em igreja, né? e o crossfiteiro, E os o crossfiteiros, veganos. veganos. Porque quando converte é muito chato, né? A Depois gente quer vai ajudar, acalmando. salvar todo mundo. A gente quer ajudar todo mundo. E a coisa não funciona assim, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Hoje a pessoa às vezes me liga. Eu atendo gente do mundo inteiro. Você também tem que fazer a mesma coisa. A pessoa me liga e fala assim, não, porque você vai resolver. Eu falo, oi. E é tudo urgente, né? Tudo pra ontem. Oi, não. Nós vamos trabalhar juntos. Exatamente. E a partir do momento que você decidir fazer as mudanças que você precisa, você vai mudar, sim. Sempre. Nossa, me dá até um arrepio quando a pessoa fala, não, eu sei que você vai mudar minha vida. Eu falo, meu Deus, Deus você me é livre. espiritualista, por que você cobra? Eu falo, oi, eu tô encarnado. É porque Eu preciso comer, não pagar é. conta. E fora horas e horas de estudo pra você conseguir fazer aquilo em uma hora. Uma vida. Entendeu? Uma vida. Então, pra você fazer em uma hora aquilo lá com aquela facilidade, pode ter certeza que tem muitas horas de estudo anteriores. Até pra você reinvestir em mais estudo. Eu tenho meio século nesse caminho, desde os 3 anos de idade. Exato. A pessoa vem e acha que, né, não, o trabalho espiritual, as pessoas têm que fazer as pazes com a prosperidade. Prosperidade é um direito divino. Exato. Exatamente. Tá? Eu não posso falar para você de amor se eu não amar. Eu não posso falar para você de felicidade se eu for infeliz. E como é que eu falo de prosperidade para você, tá? Atendendo embaixo do viaduto do chá? Não dá. A coisa não bate. Né? E fala de valorização também, né? Sim. Valorização própria. Eu só posso receber valor de outras pessoas na medida em que eu trabalho o meu valor. Eu trabalho valor, porque senão não tem como, você não transmite, né? Exatamente. Eu estou fazendo esse link também porque é como se fosse... É como se fosse dentro da espiritualidade, como se fosse um erro, né? Eu não acredito em pecado, né? Pecado para mim é uma coisa impossível do ser humano cometer, porque para pecar ele tem que ter consciência, tem que saber o que está fazendo e querer fazer aquilo. E se ele tem consciência, ele não faz. Então, o pecado ele não pode existir por aí. Né? O que existe são erros que todos nós cometemos e vamos corrigindo, né? No tempo. Mas as pessoas têm essa dificuldade. Por exemplo, falar assim, mas como? Ela largou uma carreira de advogada bem-sucedida, formada pela Getúlio Vargas, largou a bolsa, ganhava fortuna. Peraí, quanto que ela está ganhando então no mundo espiritual? Então, peraí, tem alguma coisa errada. Tem, seu cérebro. Seu cérebro, porque se é uma pessoa, a pessoa pode ser bem-sucedida em qualquer área e tem esse direito. Exato. Não é? Porque é aquela história, você com certeza, todos nós temos, a gente, um dia aparece aquela pessoa diferente na vida da gente, aparece aquele cliente que vem do nada, indicado pelo que indicado, e essa pessoa dá um boom na vida da gente. Sim. Mas a gente não vive deles. Exatamente. A gente não vive dessas pessoas. Essas pessoas são pessoas enviadas em momentos especiais, sem dúvida, por algum motivo, mas a gente vive da massa, né? Exato. A gente dá aula para aquela mãe de família que na verdade é o que me interessa. A gente dá aula para aquela pessoa que de repente está super infeliz no trabalho dela e tem essa intenção de fazer essa loucura, quer fazer o que a gente faz, né? Então a gente traz essa pessoa. Fala um pouco sobre isso, sobre, sabe? Porque as pessoas romantizam o que a gente faz. Interessante, eu acho isso muito interessante. Primeiro porque eu acho que a espiritualidade, ela já foi quase uma seita. O estudo da espiritualidade era da elite e das pessoas. Então você percebe que quem está mais antigo, às vezes, nesse ramo, é deles, o conhecimento, e não tem o interesse da massa. Exatamente. Né? Parece que é uma coisa que não pode chegar na tia Maria. Não, tem que ser caresma, tem que ser isso. Aí só quem pode é a elite da elite da elite. Exatamente. Começa aí. E eu já tinha um terror com isso, já tinha um pânico. Primeiro porque eu era bolsista, né? Então, assim, de elite eu entendia e não queria ser. Eu já era bolsista.
Então eu falava, eu preciso ir pro meu Instagram, pro YouTube, etc. e falar linguagem de gente. Ótimo. Né? A pessoa que ela procura um nutricionista, ela não quer saber se o carboidrato complexo se divide em parte. Ela quer saber se ela come pão integral ou pão branco. Né? Então, ou se não come ou pão. não como pão. Exato. Então eu penso que a astrologia, a espiritualidade, ela precisa ser assim. Você precisa. A pessoa precisa saber se ela come pão branco, se ela come pão integral, se ela não come pão. Se ela comeu pão, então o que ela faz para, sei lá, melhorar a digestão? Então, se a gente reduz o nosso nicho, né, para mais pessoas que só podem acessar a espiritualidade e serem donas delas, aí a gente tá, né, acho que indo para um caminho oposto da própria ideia da espiritualidade. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que falar para pessoas, não falar só para profissionais, né? Falar para as pessoas entenderem, falarem simples, porque uma pessoa mudando a vida dela, a gente já começa uma relação em cadeia ali de, nossa, que legal, nossa, não sabia que eu era assim, nossa, então eu fui rejeitada porque talvez eu precisava trabalhar isso aqui nessa vida, etc, etc. Então, você vai ressignificando dores, isso é tão legal. Isso é tão importante. Coisa que no processo terapêutico, às vezes 20 anos não resolveria. Exatamente. Com todo respeito aos terapeutas, eu sou terapeuta, como é que diz? Eu tenho uma formação, como é que diz? Eu tenho uma certificação, tá tudo certo, respeito. Só que há coisas que às vezes vai levar 20 anos no consultório. A gente não consegue acessar. E não consegue acessar. A pessoa também ainda não entendeu o que é ali. Não entendeu. E, por exemplo, uma abertura de tarô que você tem ali, você galga, assim, 5 níveis. Você vai buscar, né? Entendeu? Você vai buscar. E aí a pessoa pode voltar para a terapia dela com aquilo. E deve voltar. Avança. E deve voltar. Exatamente. Mas ela vai chegar para pro terapeuta, seja um psicólogo, um psicanalista, seja o que for, falar assim, olha, eu tive uma sacação. Exatamente. Né? Caiu uma ficha, né? Exato. Agora, gente, ficha é uma coisinha que a gente usava antigamente no orelhão, né? Então, quando você botava ali, caía a ficha, né? Para ligação. Então, cair ficha é isso. Mas para vocês ser assim, ó, caiu o quê agora? Eu também sou... Caiu alguma coisa. Eu tenho muito Capricórnio, sou muito antiga. Caiu alguma coisa, caiu alguma coisa, sabe? É quando cai um pensamento do nada, você fala, opa, peraí. Tive um insight, tá? Aí você chega, né, fala, tive um insight e tal. Então isso vai adiantar bastante. Exato. Esse é o ideal. Eu sempre brinco que a pessoa sai da sessão e vai direto pra terapia. Que aí ela pega e digere tudo aquilo e transforma em caminho pra frente. Tem muita gente andando como hamster dentro daquela rodinha? Eu acho que todos nós fomos formados para isso, né? Quem se arrisca a sair da casinha é que merece o destaque, porque andar na rodinha tá fácil. Você conhece aquela história, né, das larvazinhas que moravam no fundo de um rio? Não. E a história é o seguinte, existia um demônio, ali era o céu, existia um demônio que estava fora d'água. Então, se botasse a cabeça fora, na superfície, ia ser devoradas. Só que estava tão chato aquele mundo que de vez em quando uma falava assim, então eu vou morrer, né? Para ver se melhora. E ia lá, quando botava a cabecinha para fora, criava asas e voava. Então, às vezes, a gente precisa... a gente precisa sair dessa situação de larvazinha, né? Enfrentar o monstro, né? Enfrentar o monstro, né? Exato, ou a ideia dele. E quando a gente pensa que esse monstro somos nós, né? Tá tudo dentro da gente. Então, exatamente. Encarar a própria sombra. Não fugir dela. É isso mesmo. Bom, você como astróloga, né? Como escritora... Eu acho que professora, você hoje tem essa consciência total de que realmente nós não temos mais rótulos, né? É preciso parar com esses rótulos. As pessoas ainda, né, se autodenominam, e eu respeito. Eu tenho aqui várias bruxas que vêm aqui, são pessoas incríveis. Eu tenho magos, eu tenho pessoas maravilhosas. Eu, de certa forma, sou um praticante de alta magia, né? Amo de paixão, mas eu prefiro não ter título hoje, eu prefiro não ter rótulo mesmo. Com certeza. Né? Quando a gente fala em astrologia, a gente fala de um conhecimento muito mais amplo, né? Você traz, por exemplo, você nunca vai deixar de ser uma advogada. Você vai morrer advogada. E você vai morrer psicanalista. Tudo isso, né? Quando eu vejo um tarô, eu busco o arquétipo ali. Né? Eu busco a visão arquetípica. Sim. Né?
tem formação transpessoal, tudo aquilo para mim é tudo ali, né? E eu entendo que é uma ligação energética de dois cérebros ali, de duas consciências, né? E conversando ali, né? Então você acessa através disso. Aí vamos entrar em outras questões, enfim. Dentro da astrologia, como é que você faz para lidar com isso? Porque direito, embora seja uma formação não dentro de humanas, para mim, direito é uma coisa assim, é muito racional. Não é bem humanista, eu mais acho que foi racional. até por isso que eu comecei na astrologia, que de alguma maneira era o que tinha mais cálculo, matemática, coisa, exato. sabe? Então, eu mesmo dentro da astrologia ainda não ia para uma vertente espiritualista, eu ia sempre pensar em uma coisa mais psicanalítica e tal. E aí, de um tempo pra cá, de 1 ano e meio pra cá, que eu comecei a me aprofundar. Então, eu fui estudar tarô, fui estudar... entendeu? Tá. Vamos para esses lados, então, tá? Aí eu fui estudando outras técnicas. Então, o tarô, você... Qual tarô você coloca? O Waite. Olha é o que eu mais gosto. Mais uma vez, também puxando para um lado mais... né? Eu gosto mais da parte arquetípica, né? Aquela coisa mais... entendi. E você hoje faz um misto dessas técnicas, por exemplo? Exatamente, porque qual que era o meu sentimento quando eu estava lidando com o mapa astrológico? Que ele é um reloginho, então ele vai me dizer, olha, de tal a tal existe um trânsito acontecendo que está quebrando, por exemplo, sei lá, Urano, e você está revendo coisas antigas, se desapegando, etc, etc. Mas em que momento desse trânsito você tá? Você tá começando, você já perdeu tudo, você já entendeu, você tá saindo. Aí eu senti a falta dessa profundidade, que na sessão a gente consegue conversando com a pessoa, mas também não tem muito como, né? Você tá vendo a pessoa uma vez. Foi aí que eu decidi trazer o tarô. Então o tarô, ele é como se ele pegasse aquele trânsito que eu enxerguei e me dissesse como a pessoa tá lidando com ele. Total. Então assim, vai para outro patamar, são perfeitas juntas para mim. Vai para outro nível. Né? Então, eu acho muito legal. Eu uso muito o tarô, todas as sessões, sempre. Vai para outro nível. E você, o que mais você fez dentro desse princípio? Eu estudo radiestesia, que eu gosto bastante, uso bastante o pêndulo dentro das sessões também. Então isso aqui para você... tava no meu mundo, eu tava apaixonada, os cristais, tava observando tudo também, gosto bastante, gosto de constelação, estudei constelação também, me formei, parte de registros acásticos. Eu vou constelação estudando. Nós vamos conversar em seguida, que aí eu vou pegar no seu pé com a constelação. Eu vou pegar no seu pé com a constelação. Mas eu sempre estudo tudo que assim eu acho que eu possa, pelo menos ter base para responder depois, mesmo que seja para discordar, eu aprofundo. Não. Quando eu falo pegar no seu pé, é porque constelação familiar é uma coisa que eu sempre, quando vem alguém da constelação, eu converso sobre isso, sobre a necessidade da atenção que tem que ter com essa técnica. Sem dúvida. Quando você falou em a questão da radiestesia, radiônica, psicotrônica e tal, e você disse que estava sentindo como se fosse um choque essa máquina. Das mãos, né? E se achava que tinha ligação elétrica nela. Exatamente, era isso que eu sentia, como se fosse choque elétrico mesmo. Aí você se surpreendeu quando não tinha nada ligado. Então, eu ainda estou chocada, porque eu tinha certeza, quando ele falou, começa a contar, eu falei, ele ligou alguma coisa, tá me passando corrente elétrica, porque foi imediato, assim. E aqui, por exemplo, eu quebrei o cotovelo há 1 ano, concentrou muito a radiação. Olha só. Aqui. Então, eu tinha certeza que conduzia corrente elétrica. Estava cicatrizando alguma coisa aí. Olha, eu achei muito curioso. Eu fiquei rindo depois, porque a gente grava alguns depoimentos que depois vocês vão ter acesso a esses depoimentos. Porque são pessoas sérias que vêm aqui, são profissionais, então essa questão empírica, né, que é uma máquina que não tem uma comprovação científica, né? É um aparelho quântico que não tem essa comprovação científica. Então essa questão empírica é muito importante. Então eu estava rindo porque ela passou, fez o depoimento dela e depois eu peguei e falei assim, pois é, porque foi engraçado você sentir, né? Porque cada um sente de um jeito. Você viu que não tem nada ligado. Ela falou, como assim? Aí eu tô rindo com isso agora. A gente acabou rindo e acabou comentando. Constelação familiar. A minha experiência com constelação familiar foi a seguinte. Eu não vou citar nomes,
que eu acho que seria desagradabilíssimo, e eu procuro ser um gentleman, né? Então eu não gosto de ser grosseiro. Já tem Libra no mapa, né? Não gosto de ser grosseiro. E aconteceu o quê? Estava uma menina em formação, ela me coloca 200 pessoas dentro de um auditório para constelar todas as pessoas. Quando começou a acontecer o bafafá, ela falou: bom, gente, olha, é o seguinte, então foi uma demonstração, né? Foi muito bom estar com vocês, os meus cartõezinhos estão aqui, se vocês quiserem, depois vocês me procuram. Eu falei: como assim? Eu falei: quem não puder procurar? Então, eu creio, eu não gosto de achar, eu creio que constelação familiar primeiro deveria ser feito por quem tivesse também numa formação, ou seja psicanálise, ou Sem seja dúvida. psicologia, ou seja qualquer coisa. Primeiro isso, tá? Não que o criador tenha criado dessa forma, mas não dá para fazer cursinho de final de semana e se tornar um constelador. Até porque você vai num nível de profundidade e às vezes dizer coisa pra pessoa que nem ela tinha acesso, tipo, é porque a tua tataravó foi tirada da terra dela e jogar. Então, assim, é um nível de coisas que você vai trazer pra aquela pessoa que às vezes ela nunca nem teve consciência, que eu realmente acho que é uma das técnicas mais delicadas que você tem que ter e mais estudo. Eu conheço a doutora Sandra Regina, que ela é uma neuroconsteladora. Amo o trabalho dela. Sempre que eu quero saber sobre constelação, eu indico ela. É uma... Porque é isso, ela é uma médica, ela estudou com o Bert, ela foi estudar psicanálise. Então, assim, é alguém que tem técnica, tem carimbo. Não é só você sentar ali, mexer bonequinho e transformar a vida da pessoa em um caos. Porque também é uma técnica que, se você quiser, você terceiriza tudo. Você não tem mais o que fazer, você não tem problema. É tudo alguém do passado, de um antepassado, que você tá ali tratando, né? Mas eu gosto de pensar na visão dela, mas tem que realmente ter muito cuidado com profissionais, como toda a área, né? Principalmente na parte de espiritualismo, que é muito subjetivo, a pessoa põe muito dela no que ela tá fazendo. Mas eu gosto de pensar a visão, pensar de assim, será que teve algum ancestral na família que isso se repetiu, alguém que foi deixado? Então eu gosto de trazer essa visão da árvore genealógica, eu acho interessante. Mas eu acho que tem ressalvas e cuidados, sem dúvida. Quando eu trabalhei com crianças, muito tempo atrás, que eu não tenho paciência nenhuma, não que eu não goste de criança, amo criança, né? Mas eu não tenho paciência com os pais das crianças. Que na verdade costumam ser o problema da criança, né? Quando a criança entra, sempre existe a presença do pai ou da mãe, né? E a mãe, principalmente, sem paciência, pega a revista, dá tapa na revista, que eu tenho vontade de ir lá bater a revista nela, né? Porque a pessoa tá tão irritada ali que você fala: tá fazendo o que aqui, né? Então vai pro outro canto. Mas eu trabalhava com uma caixinha de areia grande assim, areia do mar. Aí eu colocava essa caixinha na altura da criança e eu tinha uma prateleira grande assim, cheia de bonequinhos e bichinhos e tal. Então eu inventava uma história e eu induzia a criança a me contar uma história, que não deixa de ser um tipo de constelação. Mas eu fazia Sem isso dúvida. antes de falar em constelação. Intuitivamente. Muito antes, intuitivamente. Porque a criança traz as histórias que a gente precisa ouvir. Muito mais pelo desenho, muito pela mais, arte, pela pela arte e brincadeira. tal. Eu sou formado em Belas Artes também, Legal. então a gente vai linkando as coisas, né? E era incrível esse trabalho. Mas eu notava o seguinte, que em algumas sessões a coisa é complicada. Principalmente de abuso. Quando a criança sofre abuso. Então, gente, uma criança, se ela entra no processo de catarse, é muito complicado. É muito exatamente. complicado. Então eu fico, por isso que eu te perguntei, falei que eu ia te pegar no pé com o negócio da constelação. Porque eu acho de uma irresponsabilidade quando se faz isso sem formação. O quê? Sabe? E tinha que ter inclusive um controle, porque vamos parar com essa história, gente, olha. Isso eu vou levantar essa lebre aqui agora, vou provocar isso agora. Não existe isso, que se bem não fizer, mal não faz. Até porque ali você mexe em lugares muito sensíveis, em assuntos e pautas muito sensíveis da pessoa, né? Passado, aborto, morte, exclusão, rejeição, antepassado, perda de terra.
Então, eu acho que é um nível de responsabilidade muito grande, realmente. Terminada a sua formação em psicanálise, você vai fazer uma psicanálise mais holística? Você vai trazer essas questões no consultório? Eu não tenho vontade de clinicar como psicanalista. Eu gosto muito de estudar, eu sou bem nerd mesmo. Então, eu queria ter a visão da psicanálise para trazer... É porque você prefere o escalonamento, né? Você não, o atendimento pessoal, você já não tem mais essa... Eu atendo, assim, mas... Mas tá querendo se livrar deles. Confessa pra gente. Mas assim, agora, por exemplo, para clinicar, que eu acho que é a atenção que precisa, né, pro psicanalista ali, sempre, toda semana, eu não me vejo fazendo isso, sabe? Eu tô parando também. Não tenho essa... Eu gosto mais de dar aula. E o atendimento eu mantenho, porque se a gente parar, a gente perde muito a prática, perde o manejo. Então... E a palestra? E as palestras, como é que estão? Então, estamos entrando nesse projeto. Agora, dia 28/10. E vão sair dele, então, logo? Não. É sua produtora? Qual é o seu nome? Isabel. Você é produtora dela? Assessora. Ô, Maria Isabel, tem que sair do papel. Verdade. Gostou do trocadilho? Tem que sair do papel. Dia 28 a gente tem nosso primeiro evento presencial. Que a gente vai tratar sobre karmas. A gente tem um projeto que eu tô trabalhando, karmas, né? Muita karma nessa hora, viu? Muita karma. Mas é isso, eu tô com saudade também de ver as pessoas, encontrá-las, isso é bom. A palestra, ela libera energias incríveis. Eu amo palestrar. Legal. Amo. E a gente tá retomando também, né? Porque agora, depois da pandemia, demorou um pouquinho, né? Foi tudo muito confuso, né? Tá. Dentro do seu processo do livro, vamos falar mais um pouquinho do livro? Meu filhote. Eu quero falar do seu filhote agora. Eu quero que você me fale um pouco sobre o seu livro. Nós já estamos caminhando, né? E a gente deu uma pescada aqui em todo o processo. Não é? Viajamos aqui nos assuntos. Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso ainda, que nós já temos ainda um bom tempinho pela frente, mas vamos fixar no livro agora, que eu acho que é super importante. Você já lançou, já fez o lançamento? Ele foi lançado em fevereiro desse ano. Uhum. E tá indo muito bem, assim, a gente tá muito orgulhoso, graças a Deus, tô muito feliz. E porque a ideia era o pão integral e pão branco ou não como pão, né? Eu queria trazer um tema que ele é delicado, que são relacionamentos, eu me encontrando com alguém, as dificuldades, o que eu consigo saber de cara no momento em que eu sei o mapa da pessoa e como que eu trabalho essas dificuldades. E aí eu comecei escrevendo, na verdade, por cartas de amor. Tinha terminado novamente, né? Eu entrei no relacionamento por causa da astrologia e o livro, você pode ver que eu sou uma grande romântica. E aí eu tinha terminado um relacionamento e eu comecei a escrever pra colocar aquilo pra fora. Qual é a tua ascendência? Leão. Então eu falei, não, dramatizar, tava dramático, teatral, os meus sentimentos leoninos, né? Então eu vou botar ele num livro. E aí eu escrevi, aí eu tinha já um livro montado, né, com base naquelas coisas que eu estava sentindo nesse término. Foi quando a best-seller conversou comigo e falou, então, a gente vê que você gosta muito de relacionamento, você começou por um relacionamento na astrologia, o que você acha de você dar a sua visão sobre encontrar a pessoa perfeita? E eu pensei, vou dar a minha visão, mas vai ser irônica, porque eu não acho que existe uma pessoa perfeita, uma pessoa certa. E aí, parte das coisas que eu havia escrito por conta desse relacionamento, eu tornei depois um livro, né? Então, estão aqui, quando eu falo de amor, quando eu falo das minhas percepções, o que é amar alguém, o que é se encontrar com alguém. Na verdade, eu estava falando da minha vivência, da minha visão dramática naquele momento. E aí, depois eu fui buscando, por exemplo, posicionamentos que são realmente relevantes na hora que você conhece alguém, né? O que você precisa olhar ali para aquela relação funcionar, né? Se é que isso existe. Então eu peguei Sol, peguei Lua, Vênus, Marte e Lilith, que também não costuma ser um posicionamento muito trazido, né? É uma coisa mais recente, assim, para a astrologia ocidental, então trouxe Lilith também. Então eu deixei ele bem didático para quem não tem contato nenhum conseguir entrar na astrologia e no final se encontrar, né? Defina Lilith. Que pretensão a minha te pedir isso, mas tudo bem. Amo Lilith. Lilith, pra mim, é tudo que a gente teme que expulse a gente de algum tipo de paraíso que a gente se apegou. Mas eu acho que a energia de Lilith no nosso mapa é algo que vale a pena a expulsão, sabe? Algo que você tem um desejo, algo que você reprimiu, que você se submeteu.
mas que quando você é expulso desse paraíso, na verdade você está liberto. Paraíso depende de quem, né? Depende de quem formulou e para quem, né? Exatamente. Existem paraísos que custam caro demais. Para mim é isso. Porque se eu dentro de uma relação me acho superior a você, se eu me acho superior a você, e eu me torno o seu Deus, e eu digo para você assim, olha, o paraíso é isso aqui. É isso aqui. Né? O paraíso é isso aqui, é a nossa casa, é essa piscina, essa churrasqueira, essas árvores, esses passarinhos aqui. Você fala, bom, para você, para mim tá o inferno. Exatamente. Né? Ou o paraíso é ter dinheiro. Aí você quer fazer outra coisa e não sai porque você acha que é aquilo que dá dinheiro. Que é aquilo que dá dinheiro. Então, eu acho que Lilith vem muito em cima disso, sim. Né? Qual é o céu que inventaram para mim, né? Exatamente. Custa caro demais. Custa caro demais. Esse preço pode ser muito alto. Nós não estamos falando aqui, gente, de religião, tá? Nós estamos falando aqui de um aspecto astrológico. Exato. E como nós vemos a questão quase que arquétipa. Isso, porque ela vem de uma mitologia. Que é mitológico, né? Então é uma coisa mais ampla. Porque nós temos, né? Sim. Irmãos evangélicos, católicos, sem dúvida. Espíritas. Então todos são muito bem-vindos, vocês sabem disso. Amo todos vocês, né? Dentro do meu amor universal, tá tudo certo. A gente está fazendo uma colocação aqui diferente. É sempre aquela história. Pega as flores que lhe interessar, o resto deixa onde está. Não pise no jardim de ninguém. Exatamente. E assim a gente vai vivendo. Lilith é incrível. Tem muito aquela questão, né? Quando a pessoa fala que faz mapa astral, né? Os astrólogos, aí vem aquela pergunta, o que dá certo com Virgem? Gente, virginiano é tão distinto quanto estrelas no céu. Ou todos os signos, né? Como todos os signos. Exato. Tem os aspectos fixos, né? Você fala sobre os aspectos fixos aí? Então, eu trago a divisão por elementos. Então, legal. eu trouxe sempre os posicionamentos por elementos de fogo, porque aí isso se complementa com os elementos de ar, água e terra, né? Então, eu não entrei tanto no ritmo de cada signo para não complicar. Mas fui tentando trazer relações e dificuldades a partir dos elementos se encontrando. Mas aí, por exemplo, né, que é uma questão, por exemplo, meu elemento é terra, meu elemento é terra, mas eu estou muito encostado com o elemento ar, muito encostado. Eu sou o quê? Uma ventania de terra? Não. Ou talvez, né? O que é? Você vai ventilar coisas terrenas. Você vai ventilar questionamentos com relação à matéria. Que legal. Entendeu? Tá, você vai viu? questionar o que há de estável. Então, é isso que você vê, mas não é só isso que existe. Até porque o seu ascendente é peixes. Então, você já parte do pressuposto que existe mais do que aquilo que eu vejo. Sempre. Né? Então, cada mapa, ele vai construir a sua própria composição. E eu brinco, quando a gente faz o mapa, que ele quase chama a gente de burro mesmo. Porque ele joga a gente para uma coisa circular, sabe? Você pergunta, quando você pergunta pro tarô e sai a mesma carta 3 vezes, você fala, entendi. O mapa, ele vai fazer isso. Ele vai montar uma historinha ali do que é que você gosta, do que é que você valoriza e por quê. Porque o mapa tem os graus também, né? Que vão mostrando os eventos importantes durante a vida, as idades que você vai passando. Então, para você chegar aqui hoje, na ventania de terra, digamos assim, tem uma construção e ela é sua, né? Então, eu vou ter que olhar a sua individualidade. Então, eu gosto, mas não gosto muito dessas generalizações. Tipo, a terra vai ficar com a água? Talvez não, né? Só que qual vai ser o desafio se ela não ficar? Eu acho que é esse o ponto. Olhar para o desafio, não para o consenso, né? Eu brinco muito, já falei isso aqui algumas vezes, que eu admiro uma árvore frondosa, secular, mas a minha admiração extrema está pelo musgo que nasce no meio das pedras. Que ali sim tem muito mais esforço, né? Tem, muito bom. Muito mais dedicação. Muito mais. Então eu sempre busco esse olhar para onde ninguém acha nada. É ali que eu acho. O virgem olha o detalhe, o peixes faz olhar o detalhe desprezado. Então aquilo que desprezam. Eu sempre olho, eu vejo beleza em tudo. Vou fazer uma pergunta aqui que eu costumo fazer muito. E eu gosto de perguntar isso. Acho que faz muito sentido para mim. Você consegue, às vezes, se imaginar, literalmente, como um ser dentro de uma... Como se fosse um ser dentro de uma nave, olhando
o todo? Você consegue se desconectar do corpo, às vezes, nesse sentido? Olha, eu nunca tive essa questão, assim, de projeção astral, né? Assim, de sair do meu corpo e olhar por cima. Mas foi muito interessante, porque quando eu estava passando pela experiência do instrumento, eu tive uma percepção muito parecida com isso. Por exemplo, de remoção de chips aqui de trás. Então... Essa acho que é a 20ª vez que a gente escuta também dessa remoção. Então, eu nunca tive essa... Eu tenho muita dificuldade de sonhar, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade com tudo que me tira muito da realidade, que nem a gente estava falando. Só que aos poucos eu tenho percebido como isso é muito real e muito concreto, né? Então, acredito. Sabe? Com certeza. Porque uma das coisas que eu tenho visto as pessoas que vêm aqui, que me visitam, que isso é uma característica muito nossa e desse pessoal que está chegando. Essa meninada toda que tem... Gente, tem crianças aí de 13, 14 anos fazendo coisas incríveis na nossa área. Sabe? Eu fico apaixonado por elas, né? Meninos e meninas, a mais tenra idade, fazendo o que a gente faz com uma propriedade. Você fala assim, tá, veio de onde isso? Né? Mas a gente sabe que veio e eles vão, no tempo certo, poder desenvolver isso e oferecer isso para a humanidade. Então a gente sente que é um grande número de pessoas chegando, um grande número de pessoas se aproximando, e eles têm essa característica, né, de em algum momento parar e olhar para fora. Literalmente, é como se você se tornasse um observador do mundo. Porque as pessoas são tudo menos observadoras da vida. Exatamente. As pessoas não se observam mais. É verdade. Né? Eu acho de uma importância muito grande você trazer à tona esse livro. Inclusive, a minha próxima proposta. Meu próximo livro será sobre relacionamento. Legal. Com certeza. E eu trago muito essa questão da dificuldade que eu vejo hoje no consultório, né, no dia a dia que a gente vê, onde todo mundo parece que procura a mesma coisa. E não encontra porque está tudo dentro de si mesmo, né? Então começa a procurar lá. As nossas faltas são comuns, né? Não é à toa que Sócrates falava delas, Platão falava delas e segue a mesma. Sim, segue a mesma coisa. São comuns da alma humana, né? O que a gente vai tentando mudar são os métodos de preenchimento, que eu acho que a gente deu uma evoluída para preencher com coisas mais caras e mais modernas, mas as faltas são comuns. Né? Eu sou reencarnacionista. E como tal eu digo que o mundo, para mim, é um teatro enorme, né? E é um teatro de, como a gente chama no teatro, é um teatro de variedade, não é um teatro de variedade, é um teatro de repertório. O que é um teatro de repertório? É um grupo de atores que fazem vários espetáculos. E nós somos um grande teatro de repertório. E a gente só vai mudando os personagens. Hoje você é mãe, amanhã você é pai, hoje você é homem, amanhã você é mulher, depois você é as duas coisas juntas, quer dizer... E são vários personagens, você nasce preto, branco, japonês, você nasce chinês, você nasce, enfim, africano, quer dizer, não importa. Né? Você só vai vindo, só vai trocando essa pele, né? Exato. E vai representando. Por quê? Porque todos nós temos as mesmas questões. Né? Eu acho que isso explica muito a dificuldade do relacionamento. Quando você busca, você no outro não vai encontrar, né? Exatamente. Normalmente é o que a gente busca, né? O preenchimento dessa falta. E aí a gente se apaixona pela idealização e depois termina exatamente pela mesma razão. Então a gente não... Na verdade, essa panela não tem tampa, né? Não busca o outro, né? O outro é só um mero coadjuvante ali que a gente chama de amor da vida. Mas a gente tá sempre buscando a gente mesmo. Essa panela não tem tampa, né? Não tem. Não, eu acho que ela tem várias tampas que fecham, ou pelo menos seguram de explodir, mas é assim, uma que encaixa? Acho que não. Eu deixei de ser vaso há muito tempo, viu? Eu sou o conteúdo. Tô nem aí pro vaso. Sou o líquido que me adapta a todas as panelas. Onde eu chego, eu alojo. Eu crio o recipiente, exatamente. É porque não adianta, né? A pessoa que tem a tendência a pessoa que tem a tendência de ser vaso é muito complicado. Porque ela vai querer modelar tudo, né? Tudo naquele formato. Naquele formato não tem muito jeito. Exato. Bom,
O que as pessoas podem esperar, então, desse trabalho? Bom, Virgínia Rodrigues, a pessoa certa. Um coraçãozinho aqui. E por acaso tem um raio aqui em cima, gente. Energia, olha aqui. Viu? E eu senti o raio. Filha de Ansã. Senti o raio, filho de Ansã. Exatamente. Eparrei. Eparrei, olhar. Eparrei, olhar. Exato. Aqui, ó. E esse choque aqui ela sentiu hoje também. Senti, exatamente. Aquilo que foi engraçado agora. Gente, são as coisas da sincronicidade. Curioso, né? E eu vou te mostrar, eu não posso mostrar aqui, porque eu não vou lançar aqui, eu vou lançar naquele podcast que eu estava te falando. Mas eu vou te mostrar depois, vocês vão ficar na curiosidade, viu, gente? Apesar que eu posso mostrar assim, esse aqui vai pro ar depois, né? Você vai pro ar depois. Eu posso mostrar assim. Se o Cristiano estiver me ouvindo, Cris, traz para mim o livro, por favor. Eu vou mostrar para você a capa. Oba. Porque tem uma sincronicidade com mão também. Mais uma. Com mãos. Que coisa. Opa, perdão. Imagina. Cristiano, você está aí? Você está aí? Pega, por favor, o meu livro dentro da mochila lá. Deixa eu mostrar aqui. Pegar o quê? O livro está mais- dentro do envelope, dentro da bolsa. O mais curioso é que eu já tinha o raio tatuado. E aí eles me mandaram uma primeira ideia de capa e eu não gostei. E eu, ai meu Deus, como é que eu vou falar que eu não gostei dessa capa pra editora? Aí eu falei, vou ser firme, tem um leão aqui, eu vou falar, então. Não gostei. Aqui. Aí eles me falaram, a gente tem uma segunda ideia de capa, mas a gente achou que você não ia gostar. E a capa era essa aqui. A hora que eu vi o raio, olha! Só mudou. Sincronicidades. Só é mudou. verdade. Só mudou a borboleta. A borboleta pelo raio. A primeira Que vez por eu tô- sinal, Yansan tem representação com as borboletas Também, também. borboletas também. Exatamente. Então, a primeira vez que eu estou mostrando para vocês aqui no ar, né? Esse aqui é meu novo livro. E é porque eu já lancei Muito bom. no podcast, né? Então agora estou mostrando pela primeira vez. Difícil, né? Aqui. O perdão. É. Desafiador. É. Eu quero. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. Que a gente estava falando hoje. Muito bom. Pois é. Achei essa borboleta incrível aqui. Linda, Vai ser linda, uma linda. briga, viu? Eu amo borboletas. Vai ser uma briga para colocar essa borboleta aqui do jeito que eu queria. Aí entra aquela questão do virginiano, né? Ah, não ficava perfeito, né? No detalhe. Então é muito importante que as pessoas tenham acesso, né? Como eu estava colocando para você, do que as pessoas vão buscar, né? Realmente dentro desse livro. Que é essa conexão, Reencontro. né? Esse reencontro, né? É. Sempre com você mesmo, né, gente? Porque Exato. o reencontro não é aquela história. Por que eu não gosto da palavra religião? O religar. O religar. E, gente, religar com o quê? Vocês acham que vocês podem respirar por um segundo se estiver desligado do Criador? Exatamente. Que bobagem é essa, né? Nós não precisamos Totalmente. de religião, precisamos de doutrina, nós precisamos de Deus. Precisamos da energia do bem, do amor, é isso que nós precisamos. Amar as pessoas, não é isso? Exato. Como nós mesmos, né? Exato. Então tem que se amar pra amar. Renato Russo dizia, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Né? Então, encontrar Deus no amor, né? E largar essas Exato. bobagens todas pra lá. E a mesma coisa, falar com o reencontro, né? Eu preciso reencontrar minha alma gêmea. Preciso de uma aguinha. Ela até engasgou com a alma gêmea agora. Ih, falou de alma gêmea, dá um negócio aqui, menino. Já dá uma provocada. Mas essa é a Uma minha mais fácil intenção. falar de reencarnação. Eu sou especialista em provocar. Acho que passou. Quanto de mim eu procuro nessa alma gêmea, minha querida? Quanto de mim eu fujo, né? Na proporção que eu fujo, eu busco a minha alma gêmea. Porque é sempre sobre mim, no outro, como é que é isso? É sempre sobre mim. As coisas, bom, pela própria astrologia, né? Como eu me vejo é o oposto de como o outro é. Como eu vejo o outro. Então eu sempre acho que esse outro complementa o que falta em mim. E aí eu entro no equilíbrio perfeito. Aí eu vou lá, depois de um tempo eu começo a criticar nesse outro justamente o que eu achava que antes complementava em mim. E aí eu descubro que ele nunca me complementou e que, na verdade, ele era outra pessoa que eu nem conhecia.
né? Que esse é o desafio, é eu gostar daquela terceira pessoa que foge ao que eu determinei que ela era, né? Então, eu acho que sempre começa com uma fuga de mim e só continua quando eu compreendo que eu estava fugindo de mim e o outro é outro. E a gente precisa chegar em algum lugar juntos. Mas aí você olha pro outro e fala assim, por que você fez isso comigo? E ele fala assim, escuta, eu fiz o quê? Eu não mudei nada, eu sou o mesmo desde o começo. Exato, agora você me trata diferente, agora... Como assim? Né? Quando a gente tira os óculos, né, da projeção, da paixão, da idealização. E eu acho que a gente também se apaixona muito pelo potencial da pessoa. Então a gente olha a pessoa e a gente acredita que cegamente que ela tem o potencial de se tornar não o que ela pode se tornar, aquilo que eu quero que ela se torne. Então eu me apaixono pela história que eu crio que vai acontecer e aí fico presa nessa ilusão. E aí depois eu percebo que a pessoa, ela não se conforma com a frustração da ilusão que ela provocou, né? E aí continua lá sofrendo, mas continua sofrendo pela ilusão. Aí o outro segue pisando, mas aí ela não acha que é ele. Ela acha que ele pisa por outra razão, que é ele. Então eu acho que é uma grande confusão. Que nunca vai ser sobre você, vai ser sobre ele a questão. Você conhece aquela historinha antiga de uma senhora grávida que ficou com vontade de morder a canela do português, que era dono da padaria? Não. E ela ficou com desejo e começou a passar mal. Falou, marido, eu quero. Falou, mas como é que eu vou acordar ele agora pra você morder a canela dele? Não, mas eu desejo, meu filho vai nascer com cara de canela. Bom, o cara levantou, foi lá, pegou o dono do negócio lá, o português trouxe, falou, olha, ela tá grávida, o senhor entende isso? Falou, não, tudo licença bem. poética. Uma mordidinha na minha canela, não tem nada. Aí chegou, ela falou pra ele, morde primeiro. Ele falou, mas é você que quer. Não, morde primeiro. Ele foi e mordeu. Ela tem gosto de quê? Falou, de canela suada. Ela falou, então eu não quero. Então, às vezes, a gente faz isso na vida, né? A gente quer mudar tanto o outro que o outro se transforma numa canela suada e a gente não quer mais. Faz todo sentido. Ele vira aquilo que a gente queria e é aí que a gente não quer mais. E a gente não quer mais, né? Porque a gente não pode transformar o outro numa casa reformada, né? Ele Não é só um espelho. É só um espelho. Para te ajudar, para você ter uma parceria ali durante um tempo para se transformar. Mas a gente chega sozinho e vai embora sozinho. Né? O outro é só parte, só uma pessoa certa no momento para te ajudar a trabalhar aquele ponto. É a roupa que aquece naquele frio, né? Justo, exatamente. O refresca. Exatamente. Depois, feito o trabalho dele, ele segue. Não existe não existe o para sempre, né? Não. Ele vai acabar de alguma forma, né? Exatamente. Ou pelo Mesmo que tempo. seja para se renovar. Mas o que ele nunca vai se manter para sempre. E nem é interessante, né? Porque a gente muda. Não saco, faz sentido, né? A gente tá do mesmo jeito 20 anos depois. Não, Deus me livre. Eu me transformo a cada dia. Exatamente. Porque senão perde sentido. O dia que eu parar, eu posso ir embora, né? Acabou o processo. Acabou o processo, eu posso ir embora. Exatamente. Né? Exatamente. Eu conheci um senhor que falava isso. Ele estava sempre construindo. Sempre construindo. E ele dizia assim, o dia que eu parar, eu morro. E de fato. Exato. E de fato. O dia que ele parou, pouco tempo depois ele faleceu, ele desencarnou. Porque ele começava a criar na cabeça dele a necessidade de terminar aquele projeto. Então, quem tem o que terminar, fica por aqui. Interessante. Verdade. Nós que determinamos a hora de ir embora. Exato. Né? Então é isso. Então é sobre essas questões. Olha, assim, super incrível, super lindo, voou. Eu quero muito que você deixe as suas considerações finais, os seus contatos, né? Que eu sei que as pessoas vão querer falar com você, saber de você, saber do seu livro. Conta tudo pra gente, como é que onde as pessoas vão achar o seu livro, se você tem uma venda por site, o que você quiser falar pra gente e as suas considerações finais também sobre o nosso bate-papo. Muito bom. Bom, você me encontra no Instagram, Rodrigues Virgínia. O livro vende na Amazon, só digitar a pessoa certa, tem tanto na versão Kindle quanto na versão impressa. Tô sempre no Instagram, todo dia faço análise do céu do dia, compartilho conteúdo com o pessoal sobre astrologia, sobre vida, sobre tudo que eu estudo, não só, né, astrologia.
E não fiquei muito feliz. Achei super diferente, né? Para uma aquariana, já fui tendo vários choques, literalmente, inesperados. Eu adorei participar, adorei o seu conhecimento, me senti super bem recepcionada. E é muito gostoso se encontrar com quem fala a nossa língua, né? Com quem tá viajando junto com a gente nas mesmas questões e atento às mesmas questões. Então, que cresça muito mais, que expanda muito mais, que você possa atingir mais pessoas, né? Com a espiritualidade. Amém. Cumprir sua missão, que ainda está muito, muito longe de acabar aqui. Eu tenho um compromisso longo ainda, então eu penso sobre isso. E eu quero dizer para você que foi assim, um grande prazer, meu querido, que realmente, deixa eu mostrar seu livro mais uma vez, realmente foi super gostoso, uma conversa que eu tenho certeza que vocês adoraram. Então, gente, olha, a pessoa certa, Virgínia Rodrigues, que é super importante, tá? Vocês que gostam da astrologia, vocês que estão passando por questões amorosas, quem não, né? Eu escrevi passando por uma. Escreveu passando por uma. Quem não passa pelas suas questões, né? O Rafinha não, né, Rafinha? O Rafinha não. O Rafinha tá super bem, casadíssimo. Tá imune ao amor. Casadíssimo. Com ele mesmo, né, Rafinha? Prefiro. Ele tá mais avançado, então. É o libriano. Meu Deus. É o primeiro que tem que levar. Vive o amor. Vive o amor. O librianinho aí. Então, gente, né? Vamos atrás, vamos ler. Esse aqui é meu, não vou compartilhar com vocês. Só a capinha, assim, hein? E, loguinho, né? A gente vai ter outra oportunidade, com certeza. Então, Virgínia Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, Ivan. E eu quero deixar para vocês a mensagem, né, que eu sempre coloco no final. Peguem tudo que for bom, tudo que fizer sentido e guarda no coração, né? Põe lá na sua cestinha de flores. Deixa o que não te agradar no jardim, né? Não vamos pisotear, não vamos, né, diminuir, né, aquilo que não pertence para a gente. Não é verdade? Então, o respeito é o caminho de tudo. Quer amar, ame. Quer ser respeitado, respeite. Quer ser digno, distribua dignidade. É assim que a gente cresce, né? Vamos ampliar. Não estou aqui para ensinar, estou aqui para compartilhar e aprender com vocês. Gratidão eterna. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, isso é super importante. O Consciência Paranormal acontece no Instituto Ivan Martins. Todas as minhas redes sociais estão com o Instituto Ivan Martins. Entre no YouTube e se inscreva. Se inscreva agora. Venha fazer parte dessa família Consciência Paranormal. Ok? Um grande beijo no coração. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial, hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até semana que vem.